Olá, caros cursistas! Estamos agora no nosso quarto programa Formar MP, que fecha o ciclo de programas da Unidade 1 do nosso curso Procedimentos Extrajudiciais e Instrumentos de Atuação do Ministério Público. Desta feita, estamos com o nosso promotor de justiça, o Dr. Mariano Lauria, que irá falar conosco a respeito do procedimento investigatório criminal. Olá, doutor Mariano, tudo bem? O senhor poderia, doutor Mariano, falar com relação ao PIC, quanto às suas características, quanto às finalidades do PIC, doutor Mariano? Claro. Tudo bom, Noraide? Olá, cursistas. Com relação ao PIC, ele é o procedimento de investigação criminal próprio do Ministério Público. Pode ser instaurado com objetos, ele tem uma amplitude muito grande no objeto também, a semelhança do inquérito civil, porque pode veicular uma investigação de qualquer crime de natureza de ação penal pública. E ele, a semelhança do inquérito civil, é um procedimento investigatório também, inquisitorial, presidido pelo membro do Ministério Público, a investigação própria do Ministério Público é instrumentalizada através do PIC. Ele é facultativo, não é obrigatório, porque se o promotor de justiça recebe elementos de autoria e materialidade criminosa em algum documento que já apresenta todas as características necessárias para o ajuizamento de uma ação penal, e se for o caso de o membro entender, ele pode ajuizar diretamente. Então a gente diz que ele é facultativo. E também é um procedimento formal, porque tem prazos, regras, prazos de tramitação e outras formalidades previstas na resolução atualmente a 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Ô, doutor Mariano, e o senhor poderia nos dizer quando é que é recomendável se instaurar um PIC? Certo, né? Isso é uma pergunta bastante interessante, porque eu vou fazer também uma rápida digressão. Após 2013, quando foi votada e rejeitada a famigerada PEC 37, que ela ambicionava trazer a exclusividade da investigação criminal para as polícias e retirar o Ministério Público dessa parte investigatória, de certa forma houve um efeito reverso do que aquele pensado pelos seus autores, e o poder investigatório do Ministério Público acabou sendo revigorado, né? Foi reafirmado com a rejeição da PEC, inclusive por inúmeras decisões dos tribunais superiores e tal. Acontece que a nossa investigação criminal ela é efetivamente subsidiária, porque a autoridade policial, a Polícia Civil, deve fazer as investigações mais corriqueiras e do dia a dia. Então, o Ministério Público não pode também se arvorar e assumir para si todas as investigações criminais, até porque o Ministério Público não atua só na seara criminal. Ele atua em outras inúmeras esferas, tem outras inúmeras atribuições, como as defesas de inúmeros direitos coletivos. Então, o que a gente recomenda para a instauração do PIC? Que o promotor, identificando alguma circunstância que aponte que a Polícia Civil não dá uma resposta suficiente para determinado crime, então que ele promova a investigação própria e não abra mão disso, porque o Ministério Público, como titular da ação penal, tem que efetivamente fortalecer a sua investigação própria. Citaria, por exemplo, casos de alguns crimes contra a administração pública que a gente vê, principalmente naquelas delegacias municipais, que se tem uma dificuldade de investigar esse tipo de crime. Também pensando nessa realidade mais longínqua do interior, algum crime cometido por alguma autoridade proeminente, como um ex-prefeito, um ex-vereador, talvez seja interessante o Ministério Público promover a investigação criminal. Nos crimes de atribuição originária, né, do Ministério Público, autoridades com foro de prerrogativa de função, os próprios crimes cometidos pela polícia, né? É muito comum o PIC no âmbito do controle externo, né? Porque, por exemplo, se a gente trabalha numa comarca e chegou uma notícia de que a Polícia Civil cometeu um determinado crime, é difícil a gente até pode requisitar a instauração de uma sindicância, a gente tem esse poder requisitório no âmbito administrativo, né, para a Corregedoria da Polícia Civil e tal, mas se o membro achar que é o caso de investigação criminal, provavelmente vai ter que fazer esse ponte própria, porque provavelmente a própria polícia local não vai dar essa resposta. Então seriam mais ou menos esses casos subsidiários. Ótimo, doutor Mariano. E sendo comprovado elementos de autoria, de materialidade, o membro do MP, ele deve ajuizar uma ação penal?
Então, Norad, essa também é uma grande reflexão que a gente pode colocar agora a partir de um novo mecanismo que surgiu recentemente. E aí me permita fazer uma nova digressão para contar um pouquinho como que surgiu essa resolução 181 de 2017. Lá em 2016, um colega promotor de justiça lá do Ministério Público do Paraná, chamado Rodrigo Cabral, que é um grande pesquisador das ciências penais, tanto no Brasil como fora, ele analisando a resolução naquela época atual do PIC, ele identificou que o PIC nada mais era do que um inquérito policial presidido pelo membro do Ministério Público. Com todas aquelas vicissitudes, com todos aqueles vícios, com toda aquela burocracia, aquela necessidade do carimbo em cada página. E a legislação processual penal brasileira, que prevê o inquérito policial, é de 1940 e poucos, da década de 40. Então ela precisa evoluir. Então, basicamente, o inquérito policial está previsto lá no CPP, que é da década de 40. Então, esse colega foi conversar na época com o Corregedor Nacional, ele era membro auxiliar da equipe, o Dr. Cláudio Portela, que é um membro que se notabiliza pela coragem, pela inovação, e disse isso para ele, contou, e disse que tinha ideia de fazer alguma coisa nesse sentido. Então, o Dr. Cláudio instaurou uma comissão formada por alguns colegas de vários ramos do MP, que eram notáveis nessa área de investigação criminal e de ciências penais, que dominavam esse conhecimento. E a partir dessa instauração dessa comissão, foi instaurado um projeto de estudos e pesquisas que, ao final de várias reuniões, de várias discussões, ele, digamos, proporcionou a minuta da Resolução 181 de 2017. Isso foi apresentado, então, pelo Corregedor Nacional ao plenário do CNMP, tramitou lá no plenário, os conselheiros puderam fazer melhoramentos, enfim, houve a devida tramitação. Então, quase já no segundo semestre de 2017, foi publicada a Resolução 181 de 2017. Mas aí eu estou falando que justamente era para trazer inovações, né? E, afinal de contas, o que essa resolução tem de tão novo assim? Então, são vários instrumentos e novos objetivos, digamos, norteadores da investigação criminal. Em primeiro lugar, se buscou, de uma forma geral, desburocratizar a investigação. Se permitiu, por exemplo, que a colheita de depoimentos fosse preferencialmente em via oral, sem necessidade de transcrição, de carimbo, daquelas coisas. Se permitiu, por exemplo, que o membro pudesse delegar um ato instrutório a um servidor, a um outro funcionário, até um outro órgão, com a própria diligência feita por um outro órgão de investigação, mas sob a presidente do Ministério Público, tudo no afã de desburocratizar e tirar aquela forma essencialmente tradicional de investigação policial. Além disso, Norad, o que foi também bem notável foi que se na Resolução 181, ela tem um capítulo todo destinado ao direito das vítimas, que estão, de certa forma, estão esquecidas no processo penal moderno, e o Ministério Público nada mais justo do que aproximar a vítima e tentar buscar efetivamente a reparação e uma proteção integral dos direitos das vítimas, que no Código de Processo Penal praticamente é muito tênue. Então tem lá um capítulo todo destinado ao direito das vítimas. Outra questão também interessante, existe um capítulo todo destinado à questão da persecução patrimonial. Porque a gente vê que esses crimes hoje em dia, até mesmo de criminalidade organizada, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, todos eles o mote é econômico, né? O que move o criminoso é o lucro fácil. Então, muitas vezes, os mecanismos do direito penal tradicional eles não contemplam uma alternativa eficaz. Então, é necessário que o membro vá, sim, atrás da questão econômica, né? Para bloquear bens, para impedir que aquela organização criminosa continue agindo. Então, existe também todo um capítulo destinado à persecução patrimonial. E eu que deixei por último, mas não menos importante, e para mim a mais espetacular das novidades, é a questão da possibilidade da realização do acordo de não persecução penal. O que é isso, Norad? O sistema penal brasileiro, ele já está padecendo ele precisa ser remodelado. Essa discussão que foi fruto agora nessa resolução, ela já aconteceu em países mais desenvolvidos na década de 70, na década de 80. Poucos países que têm um processo penal moderno utilizam esse sistema do full trial, que é o julgamento completo da ação penal. Eles trazem procedimentos abreviados,
eles trazem a possibilidade de acordo com o órgão acusatório, justamente para desafogar o sistema, para trazer uma maior racionalidade e uma filtragem dos casos que demandam efetivamente ir ao judiciário. Então não são todos. Aqui no Brasil, por exemplo, o procedimento criminal é praticamente o mesmo de um furto simples ou de uma complexa ação penal de uma organização criminosa com lavagem de dinheiro. É mais ou menos a mesma coisa. Então se procurou racionalizar isso e permitir ao membro do Ministério Público, claro, existe uma série de requisitos que têm que ser cumpridos, né? Em alguns casos de alguns crimes menos graves, com pena mínima que não ultrapasse, ou melhor, inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, desde que cumpridas algumas condições, como por exemplo o reconhecimento formal e solene do criminoso, do crime cometido, devidamente assistido pela defesa técnica, para que não alegue depois algum tipo de nulidade. Então, nesses casos, o Ministério Público pode efetivamente deixar de ajuizar a ação, mesmo havendo indícios de autoria e materialidade, e formular um acordo, o acordo de não persecução penal, determinando que aquele criminoso, cumprindo esses requisitos, cumpra algumas condições impostas, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, reparação integral do dano à vítima, prestação pecuniária a instituições, outras condições mais que o membro entenda adequadas ao caso concreto. Cumprido esse acordo, o Ministério Público pede o arquivamento. Primeiro, após a formalização do acordo, o Ministério Público encaminha ao juiz, que seria competente para a ação penal, para ele homologar. Homologando, o Ministério Público vai fiscalizar esse cumprimento do acordo. Cumprindo o acordo, o Ministério Público pede o arquivamento daquele caso penal. E está encerrado e não gera antecedentes, então benéfico ao criminoso e acho que é benéfico à sociedade porque tem uma resposta muito mais rápida e efetiva e benéfico à vítima também, que tem seus direitos assegurados. Não cumprindo o acordo, o Ministério Público, por não ser aquilo uma efetiva penalidade imposta pela via jurisdicional, ele vai ter que buscar isso em juízo, vai ajuizar uma ação penal, mas com um grande trunfo na mão, né, que seria a confissão extrajudicial do acusado, sendo inclusive chancelada pela sua defesa técnica, que pode ser explorada depois no curso da ação penal. Bastante interessante, bem esclarecedor. Doutor Mariano, a gente só tem a agradecer todas essas suas explicações, né, com relação ao PIC. Acredito que para os cursistas que tenha sido uma contribuição bem interessante, agregar valor aos conhecimentos já adquiridos e consolidar cada vez mais a nossa aprendizagem aqui no âmbito do Ministério Público com a atuação extrajudicial. Muito obrigada, doutor Mariano. Muito obrigada a todos. E até o nosso próximo programa.